Alô você do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial no programa Creo Parametric. Nós vamos fazer agora o bonnet, este subconjunto aqui da frente. Eu tenho aqui o conjunto feito separado, então nós vamos fazer este subconjunto, fazer as peças que estão faltando, este tubo aqui, a chapa de partição e o olhão. E depois na sequência fazer o subconjunto. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Vamos voltar para o Creo e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial. A primeira coisa a fazer é selecionar o diretório de trabalho. Vou clicar aqui. Eu tenho no disco C esta pasta criada. Veja o primeiro vídeo como nós criamos esta pasta. Todos os desenhos e peças ficarão nesta pasta. Vou clicar em OK. Vamos ver no PDF. Nós vamos fazer aqui as peças do bonnet, que é o cabeçote do nosso trocador de calor. Então eu tenho aqui peça o cilindro, o olhão e a chapa de partição. O restante das peças nós vamos pegar aqui do conjunto que nós fizemos no vídeo passado. Então as peças da flange, o tubo, que está aqui, nós vamos usar lá, e o shell cover. Vamos voltar aqui para o Creo, vou clicar em novo, está selecionado parte, está selecionado solid, vamos ver no PDF. Então o item 3 aqui, ó, que nós vamos fazer, vamos aumentar aqui um pouco. Então o item 3 é cylinder, diâmetro 20 polegadas, schedule 60 por 286. Vamos voltar para o Creo, vou entrar com o nome, cylinder, traço, 20 polegadas, traço, polegadas, traço, schedule, 60 por 286. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar OK. Vou selecionar aqui MMNS Parte Solid, clicar em OK. Vou clicar em Sketch, vou ligar o plano, clicar em Plano e Display e vou selecionar aqui este plano. Vou clicar em Sketch, vou clicar aqui Sketch View para ajustar a vista e vou clicar em Plano e Display. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a minha circunferência. Clicar na origem novamente e desenhar outro círculo. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui nessa dimensão, puxar para cá, vou clicar aqui duas vezes nesta dimensão, aqui é 508, Enter. Vamos ver no PDF, então a dimensão interna aqui é 466.8, vamos voltar para o Creo, vou clicar aqui duas vezes, aqui é 466.8, Enter. Vou clicar no vazio. Então está feito aqui o sketch inicial. Vou confirmar, clicar em OK. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar em Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Vou mudar aqui para simétrico. E vou entrar com a dimensão. A dimensão é 286. Enter. Então está pronto aqui o perfil inicial. Vou clicar aqui para confirmar o comando. E vou salvar até o momento. O primeiro save ele pede para confirmar, vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer este furo, 114,5. Ele é passante dos dois lados. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui Sketch. Vou selecionar o plano, clicar em Plano e Display. E vou selecionar este plano, o top. Vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui em Clip Model, vou desligar o plano, clicar em Plano e Display e vou clicar em Sketch View. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e desenhar o meu círculo, dar outro clique aqui. Vamos aproximar, vou dar ESC, vou clicar aqui duas vezes na dimensão, aqui é 114.3, Enter. Está feito o círculo, vou clicar aqui para confirmar o sketch. Vou clicar aqui Standard Orientation, vou clicar em Extrude,
Vou clicar aqui para remover material, vou clicar em opções. O primeiro lado, side 1, eu vou clicar aqui e marcar aqui até o próximo, to next. Então já cortou para cima. Vou clicar aqui no side 2, clicar aqui e selecionar a opção que eu quero. Então vai ser aqui também, to next. Então está cortando embaixo também, ó. Vou clicar em opções e vou confirmar aqui a extrusão. Então está feito o furo aqui dos dois lados, ó, no meio da peça. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Está feito aqui o cilindro. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o item 7. Bonnet Lifting Lug. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em novo. Está parte, está solid. Vou entrar com o nome. Bonnet traço lifting traço lug. Vou clicar em Use Default Template, vou clicar em OK. Vou selecionar MMNS Part Solid, clicar em OK. Vou maximizar a janela, vou clicar em Sketch, vou clicar em Plano e Display e vou selecionar este plano. Vou clicar em Sketch. Vou clicar em Sketch View, vou desmarcar o plano, vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e desenhar o círculo. Vou dar ESC, vou clicar aqui em Delete Segment, vou clicar aqui para cortar a circunferência, ficar só com o arco. Vamos aproximar mais. Está selecionado aqui, vou clicar na tela com o botão do meio do mouse. Vou clicar aqui na dimensão duas vezes, aqui é 60. Enter. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem, vou desenhar a circunferência. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui duas vezes, aqui é 60 de diâmetro, Enter. Vou clicar em Line, afastar um pouco a tela, vou clicar aqui neste endpoint e desenhar uma linha vertical. Vou clicar aqui embaixo. Vou vir aqui para o eixo, clicar no eixo. Vou clicar com o botão do meio do mouse, vou dar ESC, vou clicar aqui duas vezes, vamos ver no PDF. Então aqui é 60 e aqui também vai ser 60. Ó. Vamos voltar para o Creo. Então aqui 60, Enter. Vou clicar nesta dimensão, levar mais para o lado, clicar aqui, vamos apertar ESC, clicar aqui e puxar um pouco para cá. Vou afastar a minha peça. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar no eixo e vou clicar aqui neste endpoint. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Line, vou clicar neste endpoint e vir aqui até a circunferência, clicar aqui conectando. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em Delete Segmento e vou cortar minha circunferência. Vou aproximar aqui o desenho. Vou clicar duas vezes aqui nesta dimensão, vou dar ESC no teclado, apertar duas vezes nesta dimensão, vamos ver o raio, então é 97.6, vamos voltar para o Creo, então 97.6, Enter. Então está feito o meu olhar, o perfil, vou clicar em OK, vou clicar aqui em Standard Orientation, vou clicar em Extrude, vou marcar aqui simétrico. Vamos ver no PDF, é 12.7, vamos voltar. Vou entrar com a dimensão, 12.7, Enter. E vou confirmar o extrude. Vou clicar aqui em Save. O primeiro Save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o item 2. Ó. O item 2, Pass Partition, está detalhado aqui embaixo. Vamos aumentar o zoom. Então está aqui a peça. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em novo. Está selecionado parte, está selecionado Solid. Vou entrar com o nome. Pass, traço, Partition. Vou desmarcar Use Default Template e vou clicar em OK. Vou selecionar MMNS Part Solid. Vou clicar em OK. Vou clicar em Sketch. Vou clicar em Plano e Display, vou selecionar o plano top, vou confirmar o Sketch, vou maximizar a janela,
vou desligar o plano, vou clicar em Sketch View, vou clicar em Line, vou clicar aqui em cima e vir até o eixo, está horizontal, vou clicar no eixo. Vou descer aqui no eixo, clicar aqui embaixo, está vertical. Vou vir aqui para a esquerda, deixar igual o comprimento, fica igual, vou clicar. Vou subir, vou clicar aqui, vou apertar o botão do meio do mouse, vou clicar neste endpoint e fazer outra linha. Está igual a de baixo, vou clicar. Vou vir para cá, fazer uma linha horizontal, clicar aqui. Vou apertar o botão do meio do mouse, continuo em linha, vou clicar neste endpoint e fazer outra linha aqui. Está igual, vou clicar. Vou apertar o botão do meio do mouse, vou apertar ESC no teclado, vou clicar duas vezes nesta dimensão, aqui é 484, Enter. Vamos aproximar aqui em cima, vou clicar nesta dimensão e levar para cima. Vou clicar duas vezes, vamos ver no PDF, então é 46, vamos voltar, 46, Enter. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar nesta outra linha, clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Vamos ver no PDF, aqui é 465, vamos voltar, 465, Enter. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar no eixo e vou desenhar uma circunferência aqui. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui duas vezes no centro, vamos ver a dimensão, então o centro aqui é 60 e o raio é 425. Vamos voltar para o Creo, então aqui vai ser 60, Enter. Vou clicar aqui nessa dimensão e levar aqui para o lado. Vou clicar aqui duas vezes, aqui é metade de 484, então 242, Enter. Vou clicar em Delete Segment, vou cortar o círculo. Clicar e arrastar, clicar e arrastar, clicar e arrastar. Vou clicar aqui e arrastar também nesta linha. Ó. Vou dar ESC no teclado, vou clicar duas vezes no raio, vou digitar o raio, 425, Enter. Então está feito o meu perfil. Vou clicar em OK, vou clicar aqui em Standard Orientation, vou clicar em Extrude, vou mudar aqui para simétrico, vamos ver a dimensão no PDF. Então a espessura é 13 milímetros, vamos voltar. Então aqui vai ser 13, Enter. Está feito a minha chapa. Vou confirmar o extrude, vamos aproximar aqui, vamos ver no PDF. Eu tenho um raio aqui de 7,7, vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Round, vou entrar com a medida de 7,7, Enter. E vou fazer o arredondamento. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta outra aresta. Vamos clicar aqui para ajustar na tela, pegar esta aresta. Vou confirmar o comando, vou clicar em Standard Orientation e está pronto a Pass Partition. Vou clicar em Save. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o conjunto do boné. Vamos voltar para o Creo, vou clicar em Novo, vou selecionar Assembly, está Design, vou entrar com o nome, boné. Vou desmarcar Use Default Template, clicar em OK. Vou selecionar MMNS ASM Design, clicar em OK. Vou clicar em Assembly, vou selecionar aqui a flange, vamos ligar aqui o thumbnails. Então vou clicar aqui nesta flange e vou clicar em Open. Vou clicar aqui e colocar aqui como automático. Ó. Então vou dar OK aqui. Então não está restrito. Ó. Vou clicar. Vou vir aqui na flange e clicar aqui para editar a definição. Vou clicar em Placement. Vou ligar o plano. Vou mover a minha peça. Então eu tenho o plano da peça e o plano do conjunto. Vou girar a minha peça aqui, eu quero nesta posição. Agora eu vou começar a aplicar restrição. Então vou clicar aqui neste plano, vou clicar neste plano do conjunto. Vou continuar aqui com restrição, vou clicar neste plano, vou clicar neste plano do conjunto. Continuar com restrição, aproximar um pouco, vou clicar neste plano,
clicar neste plano do conjunto. Então está totalmente restringido. Aqui entrou uma distância, ó. Eu não quero distância, eu vou clicar aqui e vou entrar aqui com coincidente, ó. Então agora está no centro centralizado. Vou clicar aqui Placement. Então está totalmente restrito e nos planos. Vou confirmar o comando. Vou desmarcar aqui Plane. Vou desmarcar aqui Annotation e desmarcar Spin Center. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar aqui o meu modelo. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou colocar esse cilindro aqui atrás, ó. O cilindro é o item 3, ó, que nós fizemos aqui. Vamos voltar para o CRIO. Vou clicar em Assembly. Vou clicar aqui no cilindro. Vou clicar em Open. Vou mover aqui próximo do que eu preciso. Vou aproximar mais. Clicar em Placement. Vou clicar nesta face. Vou girar a minha vista. Vou clicar nesta face da flange. Está coincidente. Vou continuar aplicando restrição. Vou clicar na face do cilindro. Clicar na face da flange. Vou girar aqui para Standard Orientation. Vou clicar em Plano e Display. Vou clicar no plano do cilindro. Vamos aproximar. Ele não pega, eu tenho que desmarcar aqui, ó. Permitir mais restrições. Agora sim, vou clicar aqui em New Constraint. Vou clicar no plano. E vou clicar no plano do conjunto. Então está totalmente restrito, ó. Fully Constraint. Vou clicar em Placement e vou confirmar o comando. Vou desligar o plano, vou clicar aqui Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora esse tubo aqui, ó. Então é o item 4. Ó. Vamos voltar para o CRIO. Então vou clicar em Assembly. Vou clicar aqui procurar a peça. Então este tubo, 4 polegadas, vou dar Open. Vou clicar aqui abaixar um pouco. Ele está aqui já com o lado para cima, ó. Eu preciso que o furo fique deste lado, então vou girar aqui a peça, ó. Então o furo está para cá. Eu vou clicar em Placement, vou clicar aqui nesta face do cubo que é recortada, clicar aqui no diâmetro interno do cilindro. Então a primeira restrição ele já colocou. Vou continuar colocando restrição, vou clicar nesta face do tubo, clicar nesta face do furo. Então já está restringido, já está coincidente. Vamos girar aqui. O furo está para este lado. Eu vou clicar aqui e colocar mais uma restrição. Vou ligar o plano. Vou girar aqui Standard Orientation. Eu vou clicar neste plano do tubo. E vou clicar neste plano do conjunto. Vamos girar aqui. O furo continua para cá. Está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou desmarcar plano e display. Vou clicar em Standard Orientation e vou colocar outro tubo aqui em cima. Vou clicar em Assembly, vou clicar no tubo, vou clicar em Open. Vou levar o tubo para cima, vamos aproximar aqui. Eu vou girar o tubo para ficar o recorte para baixo. Vou girar a vista aqui, vou trazer o furo para este lado, clicar aqui em girar novamente. O furo está lá, vamos trazer para cá. Ó. Vou clicar aqui Standard Orientation. Agora sim aparece o furo para cá. Ó. Está nessa posição. Vou clicar em Placement. Vou girar a vista. Clicar aqui para ajustar na tela. Girar a vista aqui. Vou pegar aqui o recorte. Ó, clicar nesta face do tubo. Clicar no diâmetro interno do cilindro. Vou continuar aplicando restrição. Vou clicar na face do tubo. Vou clicar na face do furo. Então está alinhado. Vou clicar aqui Standard Orientation. O furo está para esse lado. Vou colocar mais uma restrição. Vou ligar o plano. Vou clicar aqui neste plano do tubo. Vou clicar no plano do conjunto. Totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou desligar o plano. Vou clicar em Standard Orientation e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 9, ó, que é o acoplamento aqui. Ó. Então, item 9, ASME B1611, Ralph Coupling, classe 3000, 1 polegada. Vamos voltar para o CRIO. Vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o acoplamento.
Então está aqui o Half Coupling 1 polegada, vou clicar em Open. Vou levar a peça aqui para cima, aproximar mais o zoom, vou girar a minha peça, vou clicar em Placement, vou clicar aqui no corpo da peça, na face, e clicar na face do furo. Então está alinhado, já está aqui. Vou continuar aqui, vou clicar em Plano e Display, vou clicar aqui neste plano da peça, vou vir aqui e vou clicar aqui no cilindro do tubo. Então está colocado aqui, ó, tangente, ó, está restrito. Está parcialmente restrito. Vou continuar aplicando restrição, vou girar aqui para Standard Orientation. Vou clicar aqui neste plano da peça, ó, e vou clicar no plano do tubo. Então está totalmente restrito, vou confirmar o comando. Vou clicar aqui Standard Orientation e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora o item 8. Item 8, Round Head Plug 1 polegada. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar em Assembly. O Round Plug está aqui, ó. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui levar próximo do que eu preciso. Vamos aproximar. Vou desligar o plano. Vou trazer a peça mais para cá. Vou clicar aqui em girar a peça, deixar nesta posição. Vou clicar em Placement. Vou clicar neste corpo. Vou clicar aqui no furo. Então está restrito já uma restrição, ó. Vou girar a minha vista. Vou clicar nesta face. Vou vir aqui e clicar nesta face do acoplamento. Vou mudar aqui para coincidente. E vou marcar aqui para deixar totalmente restrito, com duas restrições. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou vir aqui e vou colocar outro acoplamento aqui embaixo. Clicar em Assembly. Clicar no Half Coupling. Clicar em Open. Então a peça está aqui embaixo. Ó. Vou trazer aqui para cima. Vou girar a minha peça nesta posição. Vou ligar o plano. Então o plano da peça está aqui para trás. Ó. Então vou clicar em Placement. Vou clicar nesta face do acoplamento. Clicar na face do furo aqui embaixo. Então já fez um alinhamento. Vou girar a minha peça. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui no diâmetro interno do tubo. Então aqui está marcado, ó, ele não permite mais restrições, está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou continuar aqui, vou colocar o plug, clicar em Assembly. Vou clicar no plug, vou clicar em Open. Vou levar o plug aqui para cima, trazer um pouco para cá. Girar aqui a peça, deixar nesta posição, clicar em Placement, vou clicar no cilindro, vou clicar neste furo. Vou girar a minha vista, clicar Shift, botão do meio do mouse, girar mais um pouco, vou clicar nesta face, vou girar a vista, clicar nesta face do acoplamento. Vou mudar aqui para coincidente. Está totalmente restrito, ó, Fully Constraint. Vou confirmar o comando, vou desligar o plano, vou clicar em Standard Orientation e vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a flange. Então item 5, o ASME B165 WN 4 polegada, Weld Neck. Vamos voltar para o Creo, vou clicar em Assembly, vou clicar na flange, vou clicar em Open. Vou clicar aqui, levar aqui para cima. Vamos aproximar aqui a vista. Vou girar aqui um pouco. Vou clicar aqui em Placement. Vou clicar aqui nesta face. Vamos girar a vista aqui novamente. Vou clicar nesta face do tubo. Vou mudar aqui para coincidente. Então está colocada a restrição. Vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar neste corpo. Vou clicar no tubo. Está coincidente. Vou clicar aqui Standard Orientation. Vou ligar o plano e display. Vou clicar aqui no plano da flange. Vamos permitir aqui mais restrições, vou desmarcar. Então vou clicar aqui em New Constraint. Vou clicar neste plano. E vou clicar aqui no plano da flange. Ó. E vou selecionar aqui paralelo. Então está totalmente restrito. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui e colocar aqui top. Então aqui o furo da flange está deslocado do centro, ó, conforme manda a norma. Vou clicar aqui em Standard Orientation.
Vou clicar aqui Assembly e vou colocar outra flange. Clicar aqui, clicar em Open. Vou aproximar aqui, vou girar a vista aqui, ó, a peça. Vou clicar em Placement, vou clicar nesta face, vou clicar nesta face do tubo. Continuo aplicando restrição, está coincidente, vou clicar aqui nesta face, vou clicar nesta face do tubo. Então está restrito. Vou aplicar mais uma restrição, vou clicar neste plano e vou clicar aqui no plano da flange. Vou mudar aqui para paralelo, está totalmente restrito, vou confirmar o comando. Vou desmarcar o plano de display, vou clicar em Standard Orientation e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 2. Ó. Vamos voltar para o Creo, então vou clicar em Assembly. Vamos procurar a peça, então clicar aqui Pass Partition, clicar em Open. Vou levar aqui para cima, vamos aproximar mais, vou clicar em Plano e Display. Vou aproximar aqui, clicar neste plano e vou clicar aqui no plano do conjunto. Então está posicionado no centro já. Vou continuar aplicando restrição, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da flange. Vou mudar aqui para coincidente. Então está coincidente agora. Vou continuar aqui, vou aplicar mais uma restrição. Então vou pegar esse plano da peça, ó, meio da chapa, e vou pegar o plano do conjunto. Então está totalmente restrito, vou aplicar o comando. Vou desmarcar plano e display. Vamos ver aqui de frente, ó, clicar em front. Então está deste modo, ela fica para dentro aqui, ó, está correto. Ó. Vamos ver aqui no right. Então tem uma diferença aqui, ó. A peça não está correta. Ó. Teria que estar aqui faceando. Então eu vou abrir a peça. Eu vou clicar aqui no Pass Partition, vou clicar para abrir. E vou ver o que está errado. Vou clicar aqui em Extrude na seta, clicar no Sketch, clicar em Edit Definition. Vou clicar aqui Sketch View. Então tem essa cota errada aqui, ó. Essa cota tem que partir aqui de cima, ó. Então vou clicar nesta cota, apertar ESC no teclado, vou clicar nesta dimensão e apagar. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta aresta, clicar no eixo. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Então aqui é 242, Enter. Agora está no meio, está correto. Vou terminar OK. Vou clicar aqui Standard Orientation, vou salvar a peça e vou voltar aqui. Vou clicar em View. Vou clicar em Window e vou voltar para o boné. Vou clicar aqui em Regenerate. Vou clicar aqui em Right. Então agora está correto. Ó. Está certinho, metade para cada lado. Está arrumado. É até bom que aconteça para a gente treinar mais o comando. Vou continuar aqui, vou clicar em Assembly. Vou clicar aqui para procurar a peça. Clicar em Shell Cover, clicar em Open. Vou clicar aqui levar próximo do que eu preciso, vou girar a peça, vou aproximar, vou clicar em Placement, vou clicar nesta face, vou girar a minha vista, clicar nesta face. Vou mudar para coincidente, vou continuar aplicando restrição, vou clicar nesta face, vou clicar na face do cilindro. Está coincidente, vou aplicar mais uma restrição, vou ligar o plano. Vou procurar aqui o plano do boné, do Shell Cover, desculpe. Então vou clicar aqui neste plano e vou clicar no plano do conjunto. Então está totalmente restrito, vou confirmar o comando. Vou desmarcar o plano, vou clicar em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora o oleal, o item 7. Vamos voltar para o Creo, vou clicar em Assembly. Vou procurar a peça, vou clicar aqui no oleal, vou clicar em Open. Vou clicar aqui levar para cima, levar mais próximo, vou clicar aqui girar a peça. Vou clicar aqui em plano e display, vou clicar em Placement, vou clicar neste plano, vou clicar neste plano do conjunto. Vou mudar aqui para coincidente, então ele já aplicou uma restrição, vou arrastar a peça aqui mais para cá, puxar um pouco para baixo. Vou aproximar mais, vamos girar a vista, vou clicar em New Constraint, vou clicar nesta face,
vou clicar na face do cilindro. Então está a tangente já, ó. Vou continuar aqui aplicando restrição, vou clicar em nova restrição, vou clicar aqui nesta face do olhão, vou clicar nesta face do shell cover. Vou mudar aqui para tangente. Então está aplicado, está totalmente restrito, ó. Vamos girar aqui para right e vamos girar aqui para front. Então está totalmente restrito na posição correta. Vou confirmar o comando, vou desmarcar plano de display, vou clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Está pronto o subconjunto do boné. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Isso é muito importante para mim. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Obrigado, até o próximo.